Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos, a todas. Bom, estamos aqui, um prazer imenso estar com vocês mais uma vez nesse projeto, né, do compartilhamento da informação, que nós estamos chamando de Trilha do Conhecimento. E hoje aqui, né, me apresentando, meu nome é Tânia Gofredo, sou responsável pela área de análises de mercado da plataforma GEP Cost Drivers, e hoje o objetivo nosso é falarmos especificamente do setor de resinas plásticas. Conosco está aqui hoje o nosso especialista, o nosso economista especialista nesse mercado, que é o Kaique Ferreira, depois ele vai se apresentar para vocês. Mas até compondo um pouco, né, seguindo um pouco da nossa padronização aqui de apresentações, eu costumo abrir falando bem rapidamente só de algumas atualizações do cenário macroeconômico, né, que é um cenário, assim, bastante dinâmico. Então, hoje, nesse momento, eu vou abrir falando um pouquinho ali do que é mais relevante da parte macro que nós devemos saber. Lembrando que essa apresentação, que esse webinar está sendo gravado e que será disponibilizado para vocês, assim como o material também será disponibilizado. A nossa área, né, de comunicação, a Karina Noronha, que está conosco também, vai fazer isso. E a ideia é fazer toda essa apresentação, a parte macro e a parte de resinas, e ao final nós respondermos as perguntas para ganhar um pouquinho de produtividade de tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, da parte macroeconômica, só um minutinho, por favor. Ok. Bom, só lembrando que esse material ele é feito, né, não só a parte das premissas, como as projeções, elas são feitas baseado no cenário de informações que temos até agora, nesse momento. Obviamente que nós procuramos sempre avaliar o futuro, olhar para coisas que possivelmente possam acontecer, mas tem outras que são imponderáveis. Então, o que nós vamos falar aqui, ver aqui, é muito baseado no que nós temos de dados, de informações e de eventos ocorridos até a data de hoje. Por se tratar de um cenário de volatilidade, nós temos por premissa fazer a avaliação dessas projeções mensalmente, que vocês podem encontrar na plataforma. Então, toda vez que as projeções, especialmente daqueles indicadores que têm um maior impacto sobre outros, né? Aqui a gente pode dizer de taxa de câmbio, petróleo, enfim, uma série de indicadores, eles todos são reproduzidos, né, quando há uma mudança de cenário ou de projeção, eles são reproduzidos diretamente na plataforma. Bom, começar aqui bem rapidamente pelas foi um dado que saiu depois da nossa última apresentação, que foi o PIB das principais economias. E aqui a gente pode falar, então, sobre perspectivas, né? Na verdade, o resultado desse segundo trimestre aqui de 2023, que é o último dado que nós temos, ele veio até um pouco acima do esperado pelo mercado para as três regiões, exceto para a Europa, veio até ali dentro um pouco das próprias expectativas que se tinha. Estados Unidos veio um pouco abaixo, desculpa, e o China, né, que é o que mais chama atenção, ele também veio aí um pouquinho abaixo dessas expectativas. Então, assim, contrário um pouquinho do que eu tinha dito, é que no primeiro trimestre nós tínhamos tido um resultado bem melhor, mas a China começou a patinar um pouquinho, o crescimento que se esperava para a China não é o que nós temos visto. A China ela tem ainda se deparado com problemas, questões lá do setor de construção civil, que é um setor bastante relevante para a economia chinesa, então esse resultado veio um pouquinho abaixo, colocando inclusive um pouquinho em xeque as projeções, né? Então, como a gente pode ver, nós tínhamos até numa última apresentação que nós fizemos, um cenário de crescimento para a China aqui na ordem de 5%, um pouco até acima disso, para 2024, e esse cenário foi revisado aqui. Então, nós temos um crescimento para a China para 23 na ordem de 4,9%, 5%, e de 4,1% para a China, desculpa, para 24%. Para a área do euro
do euro, ela sofre um pouco mais, ainda sofre dos resquícios da guerra Rússia versus Ucrânia. Então, é uma região que vem sofrendo bastante com isso, né? Tem tido aí até um dos impactos que houve nesse resultado do segundo trimestre foi uma diminuição substancial da formação bruta de capital, que nada mais é do que investimentos. E gasto com consumo pessoal também houve uma diminuição, por quê? Inflação um pouco mais acelerada, assim como Estados Unidos também, com uma inflação mais acelerada, por isso que tem tido aí bastante cuidado, né, e elevação de juros que nós estamos acompanhando a cada 40 dias, justamente para poder conter um pouquinho essa inflação, e isso faz com que, de fato, você tenha uma diminuição em investimentos, em consumo pessoal. Enfim, então por que que é importante se falar isso? Porque isso tem um impacto também para os preços das commodities, né, que é, vamos dizer assim, o nosso principal ponto aqui, quando a gente fala de impactos para o Brasil, né, para os preços de commodities como um todo, mundialmente falando, e seus impactos aqui para o Brasil. Então, assim, em suma, no que diz respeito a crescimento, de fato, a gente espera um crescimento em 2023 para Estados Unidos e Europa abaixo do que foi 22, a China subindo um pouquinho mais, porque, como eu disse, tem tido alguns problemas estruturais, mas tem um governo, né, que ele estimula muito, né, com recursos financeiros, então nós temos aí um crescimento um pouquinho acima do que foi em 22, mas em se tratando de China, né, nós consideramos esse crescimento até abaixo, né, do que a gente viu aí nas últimas décadas acontecendo. Então, mesmo o governo estimulando, nós ainda não temos um cenário de um crescimento muito substancial, muito importante para a China. E por isso, nós acreditamos bastante numa estabilidade de preços de commodities que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil, por sua vez, ele teve aqui um crescimento de 0,9 no segundo trimestre, né? Bem puxado aí a indústria, que ela não vinha performando muito bem, né? A indústria, aliás, tinha ficado ali na casa do zero, praticamente nos outros trimestres, ela já performou um pouquinho melhor. A agropecuária, que tinha esse daqui é uma taxa de crescimento trimestral, trimestre contra o trimestre anterior, ela vinha ali, ela teve um primeiro trimestre muito bom, porque ela vinha muito ruim ao longo de 22, então foi de fato um resultado assim, vamos dizer assim, bastante surpreendente. Então, quando a gente olha para o segundo trimestre aqui para a agropecuária, uma queda de 0,9, está mais ou menos dentro do que já se esperava, o mercado esperava. Então, a gente não enxerga uma queda de 21% para 0,9. Não, é que os 21% ficou muito acima do que o mercado estava esperando aí, porque a gente está tendo uma super safra, também vinha de resultados ruins, como eu disse, em trimestres anteriores lá de 22 por questões de estiagem, uma série de problemas que a agricultura, né, a agropecuária como um todo, né, não só a agricultura, mas a agropecuária como um todo, como vocês podem ver, eram resultados bem ruins, então esse 21% ele ficou um ponto fora da curva, então, mas entendemos que isso daqui é razoavelmente dentro do esperado. E o 0,6 para serviços, que é o setor que mais puxa o resultado do PIB total, esse é um resultado também bom, que está representando bem a economia, né? Ele tem um impacto importante, um efeito multiplicador bom para a economia como um todo. E o que é mais importante que eu quero chamar mais atenção aqui é essa projeção, né? Então, nós temos aqui uma projeção para 23 na ordem de 3%, surpreendendo, porque nós começamos o ano com muito mais pessimismo em relação ao crescimento econômico brasileiro, tanto que esse 3% ele é conservador, tem analistas falando até um pouco mais do que isso, tá? E ficando até um pouquinho acima de 2022. E isso
principalmente porque agora a gente começou uma redução de juros, então possivelmente esse é um número que pode até melhorar um pouco mais do que isso. Para 2024, ainda um pouquinho, também melhorou em relação ao que era anteriormente, mas tende a ficar um pouquinho ainda abaixo desses 3%. Mas, no geral, nós estamos com uma perspectiva muito mais otimista em relação à economia, ao crescimento econômico brasileiro, por conta aí dessa redução de juros que a gente vem presenciando. Isso deve refletir provavelmente a partir lá do segundo mais para o final desse ano lá para o segundo trimestre de 2024 deve refletir de forma um pouco mais positiva. Falando um pouquinho de câmbio, né, que para nós aqui é importante como área de compras, só já chamando um pouquinho da atenção, pessoal, que nós estamos com esse número aqui na nossa plataforma, mas essa semana já estamos revisando essa projeção de câmbio, né, mas ainda estamos, vamos dizer assim, otimistas em relação a essa perspectiva. A nossa projeção está subindo um pouquinho esse câmbio aqui na ordem de 5 para algo em torno de 5,17, mais ou menos, entre 5,17 e 5,19, e aqui que nós estávamos projetando algo em torno de 4,92, a gente está subindo para 5,04, mais ou menos. E por quê? Porque nós vimos que realmente começou a ter alguns cenários de incertezas, né? O próprio fato dos Estados Unidos ainda está muito incerto com relação à taxa de juros, mas como a própria inflação, ela ainda vem um pouco pressionada lá nos Estados Unidos, mas está com uma tendência de entrar um pouco mais dentro de uma meta, né, inflacionária, então nós acreditamos que o Banco Central norte-americano, não agora para o começo desse ano, desculpa, para o final desse ano, mas para o começo do ano que vem, ele tende a ter talvez aí começar uma redução desses juros. Quando começa uma redução, essa redução desses juros, num momento um pouco diferente do que nós já começamos, né? Então, como o Brasil já começou essa redução, você pode ter um diferencial aí de juros um pouco mais baixos do Brasil em relação aos Estados Unidos, fazendo com que pressione um pouquinho a taxa de câmbio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não acreditamos num câmbio disparado, mesmo no meio de tantas incertezas que a gente tem visto aqui, né, acontecendo nos últimos, principalmente nos 10 últimos dias, com a questão da guerra Hamas versus Israel, mas nós não estamos vendo, por quê? Porque o Brasil ainda tem um resultado bem positivo de saldo de moeda estrangeira, ainda é uma economia bastante atrativa em relação às outras, né, não tem essa questão do cenário geopolítico, aliás, nós já apresentávamos esse cenário bem positivo a partir da guerra Rússia versus Ucrânia. Agora continuamos sendo bem atrativos porque nós não estamos vendo nenhum forte impacto, né, a não ser para o preço do petróleo, obviamente que nós estamos administrando e olhando bem isso aqui internamente. Aliás, depois o Kaique vai abrir a apresentação dele falando sobre o cenário de petróleo, por isso que eu não entrei aqui com vocês. Mas, enfim, mesmo no meio dessa turbulência, o Brasil ainda tem resultados positivos de saldos de moeda estrangeira, por isso que nós acreditamos num câmbio ainda razoavelmente comportado. Apesar da projeção subir um pouquinho aqui, como eu disse, né, nós praticamente ajustamos, né, estamos ajustando aqui para 5,04, em 5,17, 19, que daria mais ou menos a inflação para o ano que vem, que é o que a gente acredita que possa ser uma boa premissa, já que nós não estamos vendo nesse momento, assim, coisas com bastante risco. Dívida pública brasileira ainda é um risco? É um risco, mas nós estamos ainda bastante otimistas com relação ao arcabouço fiscal, de que ele deve vir para um pouco ajudar nessa perspectiva de que o governo vai manter as suas contas em dia, tem um crescimento econômico um pouco melhor sendo esperado, gerando mais receita de impostos, enfim. Então nós acreditamos, e o governo está bastante empenhado em manter suas contas, então por isso, mesmo a gente vendo alguns resultados não tão bons para a dívida pública, ainda assim nós estamos acreditando num risco ainda relativamente baixo em relação a isso. Por isso que a gente acredita que o câmbio tende a subir um pouquinho, né, a taxa de câmbio, desculpa, tende a subir um pouquinho, mas nada fora do que a gente está vendo nesse momento, algo em torno aí entre 5,04 a 5,17 para ano que vem.
Para já ir finalizando aqui a parte de macroeconomia, a gente gosta de falar sobre a inflação, né? Então, para falar sobre os nossos indicadores internos de inflação, que é o preços ao produtor, que é o IGPM, o IPP e mesmo ao consumidor, que é o IPCA, eu gosto sempre de falar sobre os índices de commodities, né? Aqui, esse dado está atualizado até de setembro de 23, ou seja, essa nossa barrinha azul, se o ano terminasse hoje aqui, né, nós estaríamos com uma inflação acumulada de queda de 4,7% e em 12 meses algo em torno de 9%. Por quê? Preços no mercado internacional em queda, que nós vimos muito acontecendo do segundo semestre de 22 para cá. Nós acreditamos, e isso, né, aqui nesse caso é importante que se diga, bastante puxado, porque a gente começou a ver um preço de queda principalmente de petróleo, de carvão. A gente está vendo agora esse preço de petróleo subindo um pouquinho, tá? Que isso em algum momento vai refletir para a nossa inflação, mas nesse momento nada que a gente ache muito absurdo, né? Esse número de fechamento do ano, né, de 23 aqui, nós estamos revisando, provavelmente ele não vai ficar com uma queda tão acentuada, a gente está dando uma olhada, talvez isso daqui vai mais lá para os 10%, e para 24 é um número, vamos dizer assim, estável de 0,4, mas é o que a gente gosta de falar muito nas apresentações, quando você vê uma queda aqui, na ordem de 10%, com uma projeção indo para 0,4 positivo, é um sinal de recomposição de preços, que é o que nós estamos vendo, porque como tende a ter uma queda de juros daqui para frente, a economia tende a crescer, não de uma forma tão forte, mas gradual, e a gente não está trabalhando com cenário de recessão, por isso que nós acreditamos numa recomposição de preços aí para as commodities como um todo, né? Como vocês podem ver, todas elas estão aqui performando essa subida de preços aqui para 24, tanto energia como metal como agropecuária. Então, nesse ponto que a gente, então, traz esse CBR de novo para cá e mostra o reflexo disso para os nossos indicadores internos. Então, nós temos aqui o índice de preços ao produtor, que é aquele que é calculado pelo IBGE. Tem o IGPM aqui, que também é o produtor, que é, né, onde começa lá no ponto inicial da cadeia. E temos aqui o IPCA, que é o preços ao consumidor. Então, como vocês podem ver, esses preços de commodities, eles têm um reflexo rápido sobre os índices de preços ao produtor nosso aqui, tanto o IPP do IBGE quanto o IGPM. Aqui dentro eles ficam um pouco diferentes, porque aqui dentro do IGPM, além do preços no atacado, que basicamente é o que é calculado aqui no preços ao produtor do IBGE, aqui você vai ter também preços de construção civil e vai ter preços ao consumidor também. Então, e preços no atacado. Então, esses três itens compõem o GPM. Por isso que o GPM sempre fica um pouco diferente do IPP, porque aqui dentro compõe também preços da construção civil, que ainda está subindo um pouco, preços ao consumidor, que também ainda está subindo um pouco. E aí, já falando de preços ao consumidor, a gente vê uma situação contrária do que a gente viu nos últimos anos, onde o IPCA está acima do IGPM ou do IPP. E por quê, né? Porque quando a gente viu aqueles preços subindo muito lá na pandemia e preços de commodities, que já tem um impacto direto para os preços ao produtor nosso aqui, em algum momento, esses preços ao produtor, se não na sua totalidade, mas uma parte foi repassado ao consumidor. Por isso que o Banco Central brasileiro, ano passado, em 22, ele foi muito rápido, né? Aliás, em 21, ele foi muito rápido em começar a subir juros, porque ele já previa que isso ia acontecer, pondo em risco os preços ao consumidor aqui, que é o fundamento mais importante para nós, né? Então, quando o governo olha para isso, ele sabe que pode ter um efeito devastador para a economia se ele perde o controle sobre essa inflação ao consumidor. Então, ou seja, esse preço ainda pressionado aqui, né? Aliás, esse índice ainda pressionado tem muito a ver com aquele resquício lá do ano de 21, começo de 22, nos preços ao produtor, que em algum momento foi repassado.
Então, por que que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente tende a ter, então, um preço mais comportado, mais para o centro da meta em 2024. Aqui, possivelmente, em algum momento, essa queda de preço talvez até reflita positivamente aqui, né? Mas ainda assim nós estamos um pouco conservadores, né? Mas de qualquer maneira, está bem longe do que a gente viu acontecendo em 22, né? Que a inflação fechou aí na ordem de 10%, né? Coisa que há muito tempo não se via, assim como nos Estados Unidos também. Então, em resumo, índices de inflação. Nós estamos com uma tendência de fechar esse ano em queda, quando se trata de produtor, quando se trata de consumidor, algo aqui na ordem de 4,7%, já indo para o centro da meta, e 24 também. E aí, isso a gente chama também de recomposição de preço. Então, assim, trabalhamos com um cenário de preços em queda de commodities, mas com uma possibilidade de recomposição, e isso sendo repassado para os nossos índices de inflação, mas nada fora do controle, como a gente viu acontecendo na pandemia. Aqui, pessoal, é uma tabela de projeções de crescimento de PIB do mundo e América Latina, Brasil. Vocês vão receber esse material, então vocês vão acessar esses números. E aqui também os principais índices Brasil, como eu já comentei. Então, nós estamos aqui com esses, principalmente esse número de taxa de câmbio e o IGPM, eles sendo revisados essa semana. Tá? Então, possivelmente, como eu disse, esse númerozinho aqui vai para 5,04 e esse possivelmente vai lá para a ordem de 5,17, 5,19. Então, da parte macro que eu tinha para apresentar a isso, agora eu vou deixar o Kaique à vontade, né, para poder falar sobre resinas. Boa noite, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou o Kaique, né, economista especialista do setor de resinas, também de combustíveis e petróleo, que é por onde eu vou começar, por ser um setor muito importante, não só para as resinas, né, mas para toda a cadeia de suprimentos. A gente tem, então, primeiro, falando um pouco sobre petróleo, né, a gente tem os preços de petróleo aqui sendo determinados pelo Brent, e o preço do petróleo, né, o gráfico da direita, que é o preço do Brent em dólar por barril, ele é determinado pelo gráfico da esquerda, que é o gráfico de demanda e de produção. Então, nos últimos meses, né, a gente teve aqui um aumento de preços, né, o petróleo saindo ali da casa de US$ 75, chegando ali a 90, e é um reflexo de corte de produção na Arábia Saudita e de exportações por parte da Rússia. Isso fez com que o total aqui da demanda no terceiro trimestre de 2023 fechasse acima da oferta. Demanda acima da oferta se traduz em aumento de preços. Então, a gente sempre tem que ficar atento aqui à oferta e à demanda para a gente ter uma ideia do que está causando os movimentos de preço. Isso também nos ajuda a tentar projetar, né, esses movimentos futuros que a gente vai ter no preço do petróleo. As nossas perspectivas, elas apontam para preços em estabilidade ou em leve queda, né, graças a uma perspectiva de equilíbrio entre oferta e demanda, principalmente ali ao longo de 2024. Pelo lado da oferta, né, a gente enxerga para o futuro que mesmo com os cortes da OPEP, a expectativa é de aumentos de produção, tá, ao longo de 2024 e também nos últimos meses desse ano. Esse aumento de produção são determinados por países de fora da OPEP, tá? Principalmente aí Estados Unidos, o próprio Brasil, Canadá também. E a Venezuela, que agora, né, numa notícia bem fresquinha, eles estão aí em acordos mediados pelo Brasil para os Estados Unidos tirarem algumas das sanções. Então, a Venezuela, que é um produtor de petróleo muito importante, pode também fazer com que essa oferta aumente ao longo de 2024 e sendo um dos causadores dessa nossa expectativa de arrefecimento de preços, que é tirada dos contratos futuros dessa commodity. A gente não pode deixar de falar
da guerra, né, entre Israel e Hamas. Então, no sábado aí da semana retrasada, a gente teve o início desse conflito. Esse conflito não impactou diretamente na produção mundial de petróleo. É, a gente sabe que Israel não é um produtor, né? Então, isso não teve impacto direto na oferta. No entanto, a gente tem um ponto de atenção, porque a gente teve ali na semana passada, né, na semana retrasada, um movimento de aumento de preço do barril, se dando por temores de deterioração geopolítica ali no Oriente Médio. Então, a gente tem principalmente o Irã, que é um produtor importante de petróleo, se colocando já há muitas décadas como um dos principais opositores a Israel e é, os temores aí de que isso possa, de que essa guerra entre Israel e Hamas possa se tornar uma guerra maior ali no Oriente Médio fez com que preços subissem logo depois do início da eclosão dessa guerra, né? No entanto, isso já se arrefeceu, né? Logo depois, o preço do barril passou a cair um pouco, justamente porque um cenário de aumento substancial de preços, como ocorreu na guerra entre Rússia e Ucrânia, só ocorreria se esse conflito realmente se escalar e virar uma guerra ali entre países do Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita, que a gente sabe que é um opositor do Irã. Então, desde que esse conflito não se escale, não se torne um conflito maior entre diversos países ali produtores de petróleo do Oriente Médio, a gente não enxerga esse risco de preços em explosão, como aconteceu na guerra entre Rússia e Ucrânia, que era uma guerra entre um país, Rússia, que era ali o segundo maior exportador de petróleo do mundo na época, né? Então, a gente tem esse ponto de atenção, no entanto, a gente não tem nas nossas projeções perspectivas de explosão desse preço, justamente pelo fato de que a gente não tem ainda no radar, né, sinais de que essa guerra possa se tornar um conflito muito maior do que ele já é. Pelo lado da demanda, a gente tem expectativas de crescimento abaixo do esperado em 2023, tá? Com desempenho econômico ruim, principalmente dos Estados Unidos, né? Também da China, como a Tânia até já falou, mas aqui para o petróleo, principalmente para os Estados Unidos, a China até se recuperou em termos de demanda por petróleo, mas os Estados Unidos vêm puxando esses resultados um pouco mais para baixo. Para 2024, espera-se que a demanda cresça um pouco, né? A gente tem aqui, mas um ritmo menos acelerado. Então, por exemplo, a gente vê aqui anteriormente a demanda crescendo num ritmo bastante acelerado, né? E para 2024 ela cresce, mas cresce a taxas muito menores. Com isso, as perspectivas são de equilíbrio entre oferta e demanda. É uma oferta que cresce, que pode crescer, né, a ritmo não tanto acelerado, e uma demanda que também cresce aqui a taxas bem mais tímidas do que a gente vivenciou no passado. Passando para combustíveis, né, e para os impactos sobre o preço de diesel e gasolina na bomba aqui para os consumidores, a gente gosta primeiro de mostrar o contexto no qual o Brasil está inserido, a nossa balança comercial de petróleo e de combustíveis. Somos um país exportador de petróleo, né? O Brasil produz uma quantidade bem razoável de barris, exporta bastante. No entanto, dependemos aí das importações de diesel e gasolina para suprir a nossa demanda interna, justamente porque a gente ainda não tem capacidade de produção massiva, né, desses combustíveis. Com isso, a taxa de câmbio, as cotações internacionais de petróleo ou do próprio diesel e da gasolina acabam interferindo bastante nos preços domésticos que estão aqui nesse slide, onde a gente coloca o preço do petróleo em reais, então já é com o efeito da taxa de câmbio, em comparação com preços de diesel e de gasolina. A gente tem o ano de 2023 bastante movimentado, né, com mudança na política de preços da Petrobras, retorno dos impostos federais, até vou falar um pouco mais disso, a implementação da cobrança monofásica do ICMS também. As nossas projeções, né, consideram
os preços interna internacionais do petróleo em reais, ou seja, sob o impacto da taxa de câmbio. Então, a gente entende que, em última medida, preço de diesel e gasolina são determinados pelo preço internacional do petróleo em combinação com a taxa de câmbio. A expectativa de preços de combustíveis é de estabilidade, justamente em linha com as perspectivas de preço do petróleo, considerando também custos internos e essa questão que eu já falei da taxa de câmbio. No entanto, a gente tem alguns pontos de atenção que são relacionados à política. Então, o preço de diesel e gasolina são administrados, né, definidos pela Petrobras, e a companhia tem segurado reajustes, né, nos últimos meses. Então, a gente tem aí uma defasagem. Os preços internacionais de diesel e gasolina estão maiores do que os preços domésticos. No entanto, a companhia tem segurado esses preços. Até o presidente, o Jean Paul Prats, falou ali nas últimas semanas que a companhia tem condições de segurar ainda um pouco esses preços, mas que pode haver um reajuste até o final do ano. A gente tem um cenário de incerteza, a gente não sabe até que ponto a Petrobras vai ter condição de manter os preços domésticos abaixo das cotações internacionais. No entanto, por a gente ter essa incerteza, pela gente não saber qual vai ser o comportamento da Petrobras sob essa nova política, a gente tenta deixar os preços em linha com as cotações internacionais de petróleo em reais. Uma questão que é bem importante dos impostos federais sobre o diesel. Então, aqui para o preço do diesel, a gente projeta um aumento a partir de janeiro de 24, e esse aumento sendo totalmente causado pela volta dos impostos federais. Eles voltariam em duas etapas, tá? A primeira a partir de outubro e a segunda etapa a partir de janeiro. No entanto, essa primeira etapa foi eliminada, né? E a gente vai ter só uma que vai ser em janeiro. Então, em janeiro, os impostos federais do diesel voltam de uma vez só, com alíquota de 33 centavos por litro. Então, a gente projeta esse aumento aqui na bomba a partir de janeiro, tá? Para os preços de diesel. Para a gasolina, a gente já teve essa recomposição, essa volta de impostos federais. Para diesel, eles vão voltar aí a partir do começo do próximo ano. Cenários aqui de projeções que a gente revisa toda semana, porque a gente sabe que o preço de combustível é muito dinâmico, tem muita interferência política, né, por parte da Petrobras e geopolítica que acaba interferindo nos preços internacionais de petróleo. Bom, finalmente, vamos para o setor de resinas plásticas, né? Então, onde a gente começa aqui com um panorama de mercado, né? Os últimos dados disponíveis de 2021 mostram um predomínio da Ásia como região produtora e exportadora, né? Principalmente a China, aqui com mais de 30% de domínio do mercado, né? Em termos de produção de plástico. É uma região que exporta bastante, também tem bastantes vantagens, eficiências, né? Custo baixo, então consegue competir muito bem e exportar, produzir aí diversos produtos industriais, entre eles diversas resinas plásticas. Aqui a gente mostra um pouco de como que é a distribuição de tudo que é plástico produzido no mundo. O plástico de origem fóssil, ele tem participação ainda de mais de 90%. Tá? O plástico reciclado aqui nos últimos anos tem ficado ali em torno de 8%. Infelizmente, essa porcentagem do plástico reciclado não tem aumentado tanto nos últimos anos, né? Apesar da produção bruta em toneladas ter aumentado, a participação não tem aumentado tanto. A do bioplástico teve um aumento aqui um pouco maior de participação, no entanto, ela ainda é muito pequena, né? Apenas 1,5% de tudo que é plástico produzido é o bioplástico. O bioplástico nada mais é do que um plástico cuja matéria-prima é de fonte renovável, ou seja, não é ali de origem fóssil.
a gente espera que a participação do plástico reciclado aumente, mas é difícil a gente saber quanto e quando também, né? Porque a gente tem ainda mercados emergentes, principalmente, que ainda dependem bastante do plástico de origem fóssil. Então, mesmo que em alguns países mais ricos existam cada vez mais leis aí incentivando o uso do plástico reciclado, as economias que mais crescem, que são as emergentes, ainda utilizam bastante o plástico de origem fóssil. Então, a gente tem ainda um cenário de plástico reciclado tendo menos de 10% de participação em tudo que é produzido. Aqui, só rapidamente, para a gente ter uma ideia de quais plásticos são produzidos, além aí do reciclado, né? A gente abre todo o plástico que é de origem fóssil, e o plástico mais produzido é o polipropileno, né? Até seria o polietileno se a gente juntar o baixa densidade e alta densidade, mas se a gente separar, é o polipropileno, tá? Seguido aí do baixa densidade, PVC, alta densidade, e quase metade, né, 44% do plástico produzido no mundo é utilizado no mercado de embalagens, 18% em construção civil. Então aí, para quem é comprador de embalagens, né, praticamente todas as empresas têm um setor desse tipo. O mercado de resinas plásticas é de importância tremenda. Aqui falando um pouco de Brasil, onde a gente já consegue verificar uma queda de competitividade dos produtores nacionais, sendo representada pela queda nos nossos dados de produção. Então, desde antes da pandemia, o Brasil vem tendo aí quedas na produção interna de resinas plásticas. Aqui o cenário não é tão diferente, polipropileno lidera, mas aqui se a gente juntar, né, o baixa densidade linear, baixa densidade, alta densidade, acaba sendo polietileno. No entanto, o mais importante aqui é a gente verificar essa queda consistente na produção de resinas plásticas em território nacional. Então, aqui a gente pega um longo prazo, né, dados anuais desde 2011, a gente vê claramente aqui que a tendência dos últimos anos é de queda, denotando aqui uma piora da competitividade dos produtores nacionais, sobretudo frente à concorrência asiática, né, que como eu disse, eles têm algumas vantagens de eficiência, custos menores. Isso aqui, com essa queda, o Brasil tende a ser cada vez mais importador de resinas, até falo disso um pouquinho mais para frente. Aqui também dados com um pouco mais de curto prazo, né, onde a gente vê aqui vendas e demandas das resinas PE, né, polietileno, polipropileno e PVC. Aqui, né, o panorama das vendas confirma a dependência brasileira das importações, porque se a gente pega as vendas internas menos a demanda interna de resinas, a gente tem esse número negativo, ou seja, a demanda por essas resinas no Brasil é maior do que a venda interna, ou seja, a gente depende aqui bastante das importações. Os últimos meses, né, que a gente tem de dados que são do segundo trimestre, a gente observa uma queda nas vendas e também demanda interna, o cenário de desaceleração do setor, né, é claro, a gente vai ver também os preços, né, mostrando isso, e o impacto aqui da queda da demanda, e da queda das vendas, ele é bem importante para explicar a queda de preços que a gente tem observado em 2023. Alguns índices de atividade também mostram aqui que no curto prazo, né, se a gente pegar um ano e não 10, como a gente estava pegando antes, a gente observa bem claramente o cenário de desaceleração. Então, nos últimos 12 meses, se a gente analisar agosto de 23 contra agosto de 22, temos queda no índice de produção, tá? Aqui a gente tem índices da CNI, queda na utilização da capacidade instalada e principalmente queda na expectativa de demanda
né? Queda bem forte, 15%. E essa conjuntura impacta na queda de preço, principalmente no efeito demanda, né? Quando a gente tem uma queda de demanda, os preços tendem a desacelerar, e a gente tem aqui um índice de expectativa de demanda caindo mais do que o índice de produção. Então, a gente tem aí um desequilíbrio em 2023 entre oferta e demanda, uma demanda caindo mais do que a oferta, digamos assim. Isso explica bem a conjuntura atual de queda de preços, não só atual, como também dos últimos meses, né? Aqui a gente confirma, né, que o Brasil é realmente um país importador. Então a gente tem aqui tudo que é resina plástica, né, em termos de balança comercial, as importações sendo maiores do que as exportações, e um cenário que vem até se deteriorando ali aí nos últimos anos. Então a gente tem 2021 e 22 com um saldo bastante negativo, e quando a gente compara com 23, né, os primeiros 9 meses do ano, a gente tem uma piora de 1,28% do saldo comercial, denotando aí certa estabilidade. No entanto, é uma estabilidade que vem mesmo com o cenário de queda de preços, né? É, então, as resinas importadas de 22 para 23 tiveram uma queda de preços importante. No entanto, mesmo assim, a balança comercial não apresentou melhora, na verdade, apresenta piora. É, e a gente, todos esses dados que nós estamos analisando, né, produção nacional, demanda, vendas internas, índices de atividade, eles mostram para a gente que o Brasil tende a ser cada vez mais um país importador de resinas, tende a depender cada vez mais da importação, principalmente de resinas vindas da Ásia, que é um continente que tende a se solidificar ainda mais como principal região produtora e exportadora, e com vantagens competitivas interessantes e maiores do que as que a gente tem no Brasil. É, Até por isso, a gente, para esse setor, nós acompanhamos muito preços de importação, tá? Porque o Brasil, ao depender de importações, né, esse preço de importados tende a ser o preço praticado também pelas resinas que são produzidas aqui. E, em última medida, né, os preços de importação mostram aqui grande parte dos preços que estão sendo comercializados dentro do Brasil, já que boa parte das resinas utilizadas aqui dentro são importadas. Todas essas informações também nos ajudam e nos dão munição, digamos assim, para a gente formular as premissas para as nossas projeções. Então, aqui um slide bem extenso, mas aqui onde a gente detalha um pouco de panorama e principalmente de premissas que vão guiar a gente na formulação dessas projeções. Então, em termos de oferta, né, ela está recuperada mundialmente após os fechamentos ali relacionados à pandemia. Com essa recuperação da oferta, a gente teve a volta das exportações asiáticas ao mercado, né? Em 2021, a gente teve uma recuperação econômica na Ásia muito forte, de modo que a demanda por resinas lá naquele continente foi tão grande que a produção interna, né, a produção asiática ficou muito concentrada, foi muito consumida dentro da própria Ásia. Isso restringiu as exportações para o resto do mundo e foi o principal causador aí do aumento de preço substancial que a gente teve lá em 2021, ano de retomada. No Brasil, né, os índices de atividade, os dados, sobretudo, de produção, mostram aí uma perda de competitividade do setor e um aumento aí da dependência das importações. A expectativa é de oferta mundial em estabilidade, está seguindo aí a estabilidade que a gente já vivencia
ao longo de 2023, espera-se que ela siga em 2024, com o Brasil se consolidando cada vez mais como importador. A gente espera aí que o ano de 2023 possa ter um saldo ainda mais negativo do que foi em 2022 e um ano de 2024 consolidando essa posição do Brasil como dependente de importações de resinas. Pelo lado da demanda, mundialmente enfraquecida atualmente, com baixo desempenho das maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Aqui na parte da demanda, ela é muito correlacionada com o desempenho econômico, com o crescimento econômico, então já foi bastante detalhado pela Tânia, né, que os resultados têm sido abaixo do esperado para Estados Unidos e China. Esses resultados abaixo causam aí um desempenho de demanda também abaixo. No entanto, espera-se que ela possa se recuperar, tá? Aí no final desse ano e ao longo de 2024, tá? Espera-se que esses resultados abaixo podem ser revertidos de modo que a demanda se recupere aí de forma gradual, tá? Tanto na China como Estados Unidos e Europa. No entanto, Estados Unidos e Europa ainda dependendo do fim das altas taxas de juros, né? A gente não sabe ao certo, como a Tânia também já mencionou, quando que principalmente os Estados Unidos vão parar de aumentar juros. No entanto, à medida que isso aconteça, a gente espera que uma, que uma queda de juros nos Estados Unidos possa ter efeitos positivos sobre a atividade econômica e isso tenha efeitos positivos sobre a demanda de todos os produtos e sobre a demanda de resinas plásticas. Então, as expectativas são aí de leve recuperação, tendo em vista esses fatores internacionais. No Brasil, espera-se que ela também se estabilize com projeções de crescimento econômico até um pouco acima do esperado, né? No entanto, a gente acredita que essa demanda por resinas no Brasil, ela é bem correlacionada com o que a gente tem fora, né? Então, a gente viu em 2023, nos últimos meses, uma demanda brasileira acompanhando bastante a demanda internacional, que foi uma demanda desacelerada e a principal causadora do cenário de baixa de preços de praticamente ou talvez de todas as resinas que a gente acompanha aqui na nossa plataforma. Um ponto de atenção é sobre a guerra, né, entre Israel e Hamas, onde a gente não espera que ela tenha impacto nenhum sobre o setor, né, tendo em vista até que os preços do petróleo, que podem aumentar com uma deterioração desse conflito, desculpa, impactam os preços do petróleo, impactam os preços do plástico de forma limitada. Apesar de ser uma matéria-prima muito importante, as resinas plásticas são um produto industrial com um alto valor agregado, tá? De modo que o preço, os preços das resinas são determinados principalmente por oferta e demanda interna desse mercado. Então, foi até observado após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que os preços das resinas não acompanharam os preços do petróleo. Isso foi é, um exercício, né? Foi algo que demonstrou para a gente bem claramente, porque o preço do petróleo explodiu e os preços das resinas se mantiveram ali de forma bem mais razoável. E a explicação é justamente porque, apesar do petróleo ser uma matéria-prima importante, as resinas são um produto industrial de valor adicionado bem razoável. Então, as projeções de preços estáveis, só para resumir, né, são explicadas por expectativa de equilíbrio entre oferta já recuperada e demanda que pode se recuperar, mas sem um aquecimento tão grande como foi em 2021, o ano de retomada ali pós-pandemia. Então, aqui a gente tem os gráficos de preços das principais resinas, né, onde a gente vê movimentos bem semelhantes
nos dados históricos, né, a partir de janeiro de 2022. A gente tem aqui quedas de preços bem fortes ali a partir de meados de 2022, isso considerando aqui uma série de resinas plásticas, e as nossas projeções em estabilidade, a gente enxerga que o ano de 2024 deve ser um ano de virada, mas não de virada para aumento, uma virada para estabilidade, justamente por essa expectativa de gradual recuperação da demanda. A gente tem aqui, até para em outubro, né, a gente tem sempre aqui um, um topo, né? E isso aqui demonstra a importância da taxa de câmbio, né? Aqui a gente tem preços de importação em reais e a gente tem a taxa de câmbio em outubro aumentando, né? Então a média, né, de outubro é uma média que aumentou bastante aqui o preço do dólar. Isso aqui acaba impactando nas nossas projeções em reais. No entanto, quando a gente vê esses números em dólar, não tem esse aumento e sim um cenário mais estável. No entanto, para os dados, para o fechamento de outubro, a gente espera que os dados em reais tenham um impacto bem grande da taxa de câmbio, e a taxa de câmbio tende a impactar cada vez mais os preços das resinas, e o setor de resinas como um todo, porque justamente eu já falei, espera-se, né, nós esperamos que as resinas importadas, cotadas em dólar, sejam cada vez mais importantes, o Brasil seja cada vez mais dependente das importações, tendo em vista o cenário de perda de competitividade dos produtores nacionais e de aumento de competitividade de produtores de fora, principalmente Ásia. Então, aqui temos projeções de todo o setor em linha, assim como o histórico, ele é bem em linha também. Óbvio que tem algumas mudanças, são produtos diferentes, são preços diferentes, mas em termos de tendência, a gente vê que tem é, um alinhamento aqui bem grande de diversas resinas. E aqui, para finalizar, a gente tem o polietileno alta densidade, e aqui alguns índices de preços, né, que a gente considera aqui diversas resinas, mas a gente vê que também os índices de preço, obviamente, acompanham, já que aqui a gente está considerando uma cesta, digamos assim, de várias resinas, onde a nossa projeção também é de estabilidade, e o nosso histórico mostra aqui muito claramente uma queda de preços substancial nos últimos meses. Aqui a gente tem apenas um resumo, né, com é, preços e projeções com variações anuais, né? Então a gente tem 2022 sendo um ano caracterizado por queda de preços, principalmente por causa da segunda metade do ano. 23, um ano que com certeza vai fechar também apresentando quedas importantes, e 2024, que seria aí um ano de virada, um ano de que a queda passa a ser uma estabilidade, justamente pela expectativa forte que a gente tem de recuperação gradual da demanda. Não é um superaquecimento como foi 2021, mas uma recuperação da demanda, principalmente ao que foi ali 2022 e 2023, onde ela esteve bem desaquecida. Bom, pessoal, acho que podemos abrir para perguntas. Estamos à disposição. Se me permite um comentário, Kaique, esse slide, né, ele mostra bem, né, essa perspectiva que a gente tem dessa retomada, ou seja, aquilo que a gente falou até um pouquinho no cenário macro, de uma forma um pouco, vamos dizer, macro mesmo, de tendência para as commodities como um todo, de que tem um espaço de recomposição de preços, né? É importante que se diga isso, porque como nós, né, se formos lá na linha do tempo, né, do início da pandemia, preços de commodities como um todo, e em especial falando de resinas, teve uma elevação muito, muito forte. Ano passado ela já começa a ter uma queda também importante, e bem compatível com a nossa perspectiva de crescimento gradual, você tem sim um espaço para essa recomposição, né?
Então, eu acho que é bacana que se diga isso, porque ele está bem em linha com o que a gente vem olhando em termos de macro tendência. Não, realmente, Tânia, até, né, isso conversa bastante com outros setores também Sim, que a gente acompanha e cenário macro que você apresentou. exato. Exato, ou seja, o comprador precisa se preparar não para algo, né, absurdamente fora do controle, como foi no pico da pandemia, mas há de se preparar para alguma recomposição de preço, né? O que nós falávamos no começo do ano, de que era um momento muito bom, né, para até negociações, como foi e tem sido, né, porque como você vê, né, todas as resinas que você colocou aqui, elas todas estão mostrando uma queda de preço, então assim, era um cenário bem, vamos dizer assim, um cenário positivo para as negociações. Agora continua sendo, né? Porque quando a gente compara com preços tão elevados lá na época da pandemia, mas esse cenário já começa a virar um pouquinho, como você falou, né? Já tendo aí espaço para alguma recomposição. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, fiquem à vontade de possíveis perguntas. O Tarcísio pergunta aqui, né? Vamos ver. Como você enxerga essa seca na região do Amazonas impactando nos custos, principalmente em alguns filmes plásticos, filmes stretch? Acredita que pode impactar nas demais resinas plásticas? Então, Então, Tarcísio, Tarcísio, só vou só tá um um pouquinho baixo. minutinho. É que eu tô Eu tô recebendo o recebendo o áudios. áudios. Eu acho que Eu alguém acho tem que que alguém tem que mutar o mutar o microfone aí. microfone aí. Ah, tá. Bom, vamos ver. Beleza, tá ok agora. Bom, enfim, sobre essa questão da seca da Amazônia, Sônia, agora ficou bem. estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza. Está, agora está ótimo. Tá. Bom, essa questão da seca da Amazônia a gente não considera como um fator determinante do preço de resinas plásticas no Brasil, tá? A gente enxerga que a região não tem tanta importância assim para a produção dessa matéria-prima, que é industrial, e tem aí algumas plantas produtivas ao redor do Brasil, principalmente da Braskem, né? Vamos ser claro que a Braskem é que praticamente produz aí tudo que é plástico no Brasil, mas a gente tem um cenário de seca que a gente não vê muita relação com a produção de resinas plásticas. Acho que isso pode impactar em outros produtos, principalmente mais relacionados ali à economia da região, né, da Amazônia, do Amazonas, do estado em si, principalmente ali, a gente sabe que tem a Zona Franca, tem outras atividades também, mas em questão de resinas plásticas, a gente não enxerga a possibilidade de impactos de aumento de preços causados pela seca. Tem aqui também do Rafael Ribeiro. Recebemos informações de aumentos de preços das resinas de polietileno de até 15% agora em outubro, mas na projeção da plataforma os índices são abaixo de 5%. Por que essa diferença? E, primeiramente, né, a gente tem os dados de outubro, eles ainda não estão fechados, então a gente tem aqui o polietileno baixa densidade, alta densidade, a gente utiliza indicadores de ticket médio de importação, onde a gente ainda não tem esses dados fechados, né, para a gente conseguir fazer a comparação. Esse histórico deve sair só no meio do ano. Mas o que a gente utiliza aqui para fazer o acompanhamento de mercado
são dados de fontes oficiais, aqui no caso Comex Stat, então a gente tem um ticket médio de importação, considerando tudo que foi importado do produto para o Brasil, em dólar por quilo. A gente faz tratamentos nos dados também, né, para tirar efeito de outlier, mas assim, é um indicador, digamos, de mercado total, onde a gente considera tudo que foi comercializado dentro do Brasil, de modo que o preço específico de um fornecedor, ele pode ser diferente dessa média de mercado que a gente está acompanhando. No entanto, dentro da nossa plataforma, a gente tem ferramentas, né, que podem fazer com que o preço do fornecedor fique mais próximo do preço que a gente está mostrando, principalmente lá a aba Comex, né, onde a gente consegue ver o preço específico de cada país que o Brasil está importando, e fazer essa comparação. É, então, aqui essa diferença, por que essa diferença? É porque o preço de um fornecedor, ele muitas vezes é diferente da média de mercado que a gente tem total, que é o que a gente está considerando aqui para o nosso indicador. No entanto, essa diferença pode ser diminuída observando o preço que a gente vem, que a gente tem de cada país, ou também fazendo fórmulas paramétricas que consideram outros componentes de custo. Então, basicamente isso. Sim. Só reforçando, né, o que o Kaique colocou, viu, Rafael? Ali na plataforma, quando você olha aquela linha, você olha um ticket médio, né, como disse bem o Kaique, de uma ponderação que nós fazemos da entrada no país, dos preços de importação, considerando preço e volumes de todos os países de origem, né, da qual o Brasil importa. Então, ali dentro tem essa ferramenta, só reforçando o que o Kaique já disse, um globinho ali que você pode baixar exatamente de onde está vindo, os preços que estão vindo. Então, muitas vezes, precisa só entender como que o seu fornecedor está trabalhando, né? Como que ele está trazendo, se é que ele está trazendo, ou ele está produzindo internamente, mas ali você tem um pouco dessa separação. E o ticket médio tem esse objetivo, é justamente dar uma referência para vocês, como compradores, para entender que ali pode ser que você esteja negociando muito acima ou muito abaixo, ou na própria média mesmo que a plataforma calcula. Tá? Então, às vezes isso acontece por essa razão. Eu coloquei Eu meu coloquei meu e-mail e-mail no no chat chat assim, qualquer dúvida qualquer dúvida pode me acionar por me acionar e-mail por para essa e-mail para essa questão, questão, e aí a gente e aí a consegue gente explicar consegue explicar até até melhor com melhor com imagens, né, imagens, né, mostrando mostrando e de forma mais e de forma mais detalhada e detalhada e mais mais pessoal, assim. pessoal, assim. Perfeito. O Sérgio está pedindo, poderia comentar como essa tendência de baixa até o final de 23 e estabilidade em 24 pode ser só um minutinho, replicada para plásticos de engenharia, ABS, nylon, etc. Então, Então, Sérgio, Sérgio, Tânia, pode mutar, pode por mutar, favor? por favor? Ah, pois não, desculpe. Só. Obrigadão. Obrigado. Então, Sérgio, eu acompanho também bastante o ABS, o nylon, o SAN também, né, que é outra resina importante, e a gente teve uma tendência para esse tipo de material bem semelhante ao que a gente enxergou aqui para essas principais resinas, né, digamos assim. Então, assim, como essa tendência de baixas pode ser replicada, eu diria que quase que totalmente, tá? A gente então teve aqui, segundo os nossos dados aqui de média de mercado, um ano de 2023 também de queda de preços, tá? Para ABS, para nylon, para outras resinas, e a gente enxerga um 2024 de possível recuperação,
tá, de estabilidade de preços, justamente por esse aumento da demanda. A gente tem um setor de resinas que ele se comporta de maneira muito uniforme. Então, diversos tipos diferentes de resinas tendem a ter um comportamento bastante semelhante, até porque a oferta e a demanda dessas resinas costuma se comportar, ter variações bastante semelhantes também. Então, uma fábrica, geralmente ela não produz só um tipo de resina, ela produz alguns tipos de resinas e a demanda ela não é só por um tipo de resina, ela é por alguns tipos de resinas, geralmente, né? Então, essa, é, essa tendência que eu expliquei, que a gente enxergou aqui, para as principais resinas, ela pode ser replicada assim para o ABS, para o nylon, e é o que a gente tem lá nos indicadores de ABS de nylon na nossa plataforma. Exato. Se você me permite, Kaique, eu Claro, vou ver se eu claro. consigo aqui compartilhar. Acabei tirando o seu compartilhamento, porque pode ser que ajude também. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, só um minutinho. Vocês enxergam minha tela? Enxerga, Kaique? Sim, sim, tá. Tá. Então, acho que todos enxergam. Não, eu fiz aqui um exercício bem rápido, tá? Por favor, até Sérgio, depois, se você quiser, a gente pode falar especialmente com você, fora aqui do webinar, mas só para você ver aqui na plataforma, que eu escolhi aqui alguns indicadores, que não sei se são exatamente esses que o Kaique está falando, porque ele que é o especialista, mas de uma forma bem rápida, e mantive aqui dois indicadores de polipropileno e de polietileno, escolhi aqui o ABS e o SAN, que o Kaique comentou. Então, a gente vê aqui, quando você opta pela base 100 e correlação, a plataforma te traz essa comparação, né? Então, exatamente isso que o Kaique falou, quer dizer, tem uma tendência muito parecida mesmo, né? A gente vê aqui o ABS aqui, que é esse amarelinho, bem compatível aqui com esses outros demais. E aqui embaixo você tem uma tabelinha de correlação, inclusive, ou seja, como que eles se comportam ao longo do tempo, né? Então, assim, são graus de correlação aqui até que importantes, né? Então, o SAN se correlacionando em 97% com o polipropileno, com o polímero, com o polietileno. Enfim, Kaique, desculpa se eu acabei entrando naquilo que você é o especialista, mas eu achei que era interessante mostrar que existe essa possibilidade na ferramenta e, de novo, você querendo, Sérgio, nós podemos trabalhar isso junto com você, tá bom? Deixa eu Tânia, deixar de perfeito. perfeito, né? Não, isso Não, foi foi ótimo. ótimo. É isso que eu É estava isso que querendo eu estava dizer querendo e você dizer e conseguiu você ilustrar conseguiu bem. ilustrar bem. Certo. Eu só preciso deixar de compartilhar agora, parar o compartilhamento aqui. Bom, não estou conseguindo parar de compartilhar, mas. Já parou, já Já parou. parou. Ah, já parou? Ah, então tá bom. Já. Já. Para mim aqui apareceu outra coisa. Enfim. Ok, Sérgio, imagina. Disponha, viu? E, de novo, se você precisar de maior detalhamento, como o Kaique colocou aqui o e-mail dele, estamos à disposição. Bom, pessoal, acho que talvez não tenhamos mais perguntas. E de novo, né, nós costumamos dizer que o nosso atendimento a vocês ele não se limita à nossa apresentação aqui, ao webinar. Nós seguimos muito à disposição de vocês. Usem e abusem ali do ícone do HubSpot, que a gente também tem lá na nossa plataforma, tá? Assim, deixa eu tentar compartilhar de novo, só para que vocês saibam que isso para nós é uma ferramenta importante quando chega para nós aqui
o pedido de vocês, aqui, olha, basta clicar aqui, que vai abrir esse ticket e podem solicitar para a gente ajuda, né, que tem uma pessoa especializada só para direcionar vocês para quem de fato vai poder ajudá-los, dependendo do assunto. Tá, pessoal? Então, fiquem muito à vontade em usar bastante desse recurso, porque a resposta ela vem até mais rápida do que muitas vezes se você tentar passar um e-mail específico só para uma pessoa, enfim. Então, funciona bastante bem mesmo esse HubSpot, tá? E nós seguimos então à disposição com vocês, caso não tenhamos mais perguntas. Acho que a gente pode encerrar, né, Kaique? Podemos sim, Tânia. Tá ótimo. Então tá, gente, mais uma vez, muito obrigada, viu? Teremos o próximo webinar que é para falar de químicos em geral, que é o Kaique mesmo que vai também fazer a apresentação, que é no próximo mês, no mês de novembro, né? E nós encerramos dezembro com o setor de celulose e papel. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Obrigada, Muito Kaique. obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Não, já tá ok. Obrigada.